Job, X, 26. Em suma, esta confusão nada contribuiu para assentar as coisas. O cepticismo de alguns membros da família de Nazaré, tal como acontecera com os discípulos, era tão rígido em relação à ressurreição de Jesus que até durante o sábado discutiram a necessidade de honrar a memória do crucificado com um mínimo de decência e dignidade. Falou-se da celebração no primeiro dia da semana, domingo, do chamado pão de luto, citado por Oséias, X, 4, e Ezequiel, X, 17, e que era uma espécie de refeição fúnebre com que a família do morto obsequiava parentes e amigos. Maria, mãe de Jesus, manteve-se à margem. Não só porque não estivesse de acordo, ela acreditava na ressurreição, mas pelo fato de, como mulher, não ter voto na matéria em decisões deste tipo. A princípio, devido ao enterro precipitado e pouco regular do mestre, os mais exigentes no cumprimento da lei hesitaram sobre se deviam deixar crescer a barba e o cabelo desordenadamente, rasgar as vestes e deitar cinza na cabeça, tal como manda o Talmud para casos de morte. Finalmente levaram-no à prática. E as polêmicas foram tão ácidas como intermináveis. Era lógico que Marta, sua irmã Maria, a mãe de Jesus, Salomé e o filho David acreditavam que o Rabi tinha regressado do mundo dos mortos. Por que submeterem-se então às exigências do luto oficial? Do ponto de vista estritamente exegético, aceitando de momento a realidade de uma ressurreição, os judeus sentiam-se perdidos. Deveriam celebrar-se rituais fúnebres por uma pessoa ressuscitada. 8 horas depois do falecimento, uma vez lavado e ungido com perfumes, era costume levar o cadáver do lugar onde morrera, em geral em padiola de féretro aberto para a sepultura. Concluída a cerimônia da trasladação, o costume obrigava os familiares a reunirem-se para o pão de luto. Podia beber-se, mas com moderação. Seguidamente, os que não tinham podido assistir às exérquias, faziam as habituais visitas de condolências. O tratado Baba Batra, Talmud, dizia que, neste caso, deviam levantar-se 7 vezes dos seus assentos, saudando a família outras tantas vezes. N. Do M. O mais provável seria, se não se tivessem acontecido as aparições em Betânia, em especial a segunda, os céticos, para os chamar de uma forma caridosa, terem avançado com os preceitos estipulados pela lei para estes casos. Isto é, um luto de 30 dias. Destes, nos 3 primeiros estava proibido o trabalho, não se devendo sequer responder a uma saudação. Também não podiam tomar banho, nem fazer a barba, nem levar filatérias para a oração. E, se fossem rigorosos no cumprimento das normas, vestiriam roupa velha e suja. Dava-se o caso de viúvas fiéis que, no momento da morte do esposo, colocavam um saco ou tanga de pele de camelo em sinal de penitência e com ele viviam o resto da vida. Graças a Deus, o mestre ressuscitou. Mas, como estávamos vendo, até depois de morto foi motivo de escândalo e contradição. E, o que era mais doloroso e incompreensível, no seio da sua própria família. Quando recebi uma informação completa sobre estes assuntos, não pude deixar de sentir uma sensação de repulsa em relação aos evangelistas, pelo muito que omitiram para crentes e não crentes. O meu coração, no entanto, recuperou a sua força ao ouvir os relatos das aparições dos lábios das mesmíssimas testemunhas. Nessa manhã, a meu pedido, Tiago levou-me ao lugar onde assegurava ter visto o seu irmão ressuscitado. Dirigimos-nos para a parte de trás da casa, para o frondoso horto com cerca de 400 metros de comprimento. Ao chegar diante da rocha onde estava o sepulcro familiar, o Galileu apontou com a mão esquerda para o ponto exato onde, segundo ele, se formara a figura de Jesus. Deixei-o falar à vontade. Seria pela hora sexta meio-dia. Estávamos todos muito nervosos pelas notícias da possível ressurreição do meu irmão. Os rumores circulavam sem cessar. Eu, na verdade, tinha as minhas dúvidas. Fui testemunha dos seus prodígios e sinais e aceitava os seus ensinamentos. Mas, daí a considerá-lo o Messias e a acreditar no seu regresso à vida. Olhou para mim à procura da minha compreensão. Suponho que era lógico. Continuou, afastando os olhos acastanhados para a pedra que tapava a entrada do sepulcro.
Agora sei que estava enganado. Que foi que aconteceu? Interrompi, ao ver que ele estava prestes a cair num imperscrutável silêncio. Sim, claro. A aparição, disse, voltando a si. Olha, quando os ânimos começaram a exaltar-se, decidi sair de casa. E vim para cá. Não sei porquê. Naqueles momentos, enquanto meditava sobre estas coisas, chegou Maria, a de Magdala. Só soube isto depois. E, ainda com mais excitação, ela começou a contar a Marta e a irmã e a toda a família o que vivera e presenciara na plantação de José. Pelo visto, quando Madalena acabou, alguns dos meus irmãos saíram à minha procura. Jude chegou a ir até Betfagé. Mas ninguém pensou em olhar para esta parte do jardim. Foi então que aconteceu. As filatérias, tradução grega dos tefilim, eram e são os estojos negros e quadrados, de pequena dimensão, fabricados com pele de animais puros. Neles se metiam passagens do Êxodo e do Deuteronômio, escritas em pergaminho. O estojo era amarrado à palma da mão com correias igualmente negras. N. Do M. Aquele homem feito, no dia 2 desse mesmo mês de abril completara 32 anos, estremeceu. Apesar da sua corpulência, quase tão notável como a de Jesus, percebi-me do seu esforço para conter as lágrimas. Foi como uma sensação. E tremeu, cruzando os seus braços peludos. É tão difícil de explicar. Tu me compreendes, não é verdade? Respondi que sim. Tirei a minha capa e o cobri com ela. O vento, imperativo, fustigava, agitando as árvores com rajadas sibilantes e frias. Sugeri que fôssemos para casa, mas ele negou-se. Foi como se alguém me tocasse no ombro. Voltou a tremer intensamente. Mas eu não soube a que atribuir esses estremecimentos. Seria pelas condições atmosféricas desagradáveis ou pelas suas eletrizantes recordações? Dei meia volta e viu. O quê? Fez-me lembrar uma nuvem. Ou talvez fumo. Não sei. Era uma massa brumosa que, partindo da cabeça, foi modelando uma figura. Espantado, não tive forças para fugir. E, pouco a pouco, a nuvem converteu-se num homem. O nervosismo começou a travar-lhe a língua. Tentei ajudá-lo. Tem certeza de que era fumo? Os finos lábios de Tiago abriram-se. Mas não conseguiu responder. Concordou sem dizer palavra e, depois de encher os pulmões com o vento de leste, gaguejou. Fumo. Sim. Imóveis diante da pedra da cripta funerária, ficamos os dois em silêncio. Tiago tentou compor os negros, lisos e longos cabelos, onde brilhavam muitos brancos, e, dominando-se, continuou. A figura então, falou-me. E disse, Tiago, chamo-te para o serviço do reino. Junta-te seriamente aos teus irmãos e segue-me. Reconheceste-o? Abanou a cabeça negativamente. E eu não quis acosá-lo com novas perguntas. Mentiria se dissesse que sim. Era impossível. Aquilo nada tinha a ver com o Jesus que eu conhecia em vida. Era outra coisa. Uma névoa. Fumo. Uma nuvem. Só a voz. Pensei adivinhar o que ele estava para me dizer. Ao ouvir o meu nome, Tiago, então soube que era ele. A voz. Era significativo que as pretensas testemunhas das aparições estivessem de acordo na mesma coisa. Quando se deu aquela terceira presença, Tiago não podia ter ainda conhecimento de uma coisa tão sutil. Maria Madalena chegou à fazenda quando o irmão de Jesus tinha saído para o horto. No entanto, coincidia com ela, com as outras mulheres, com os pastores de Emaús, com Simão Pedro, com os discípulos e comigo próprio. Demasiada coincidência para suspeitar de uma maquinação. Era a voz dele, Jazão. A de sempre. E que fizeste? Aturdido e morto de medo, pensei em prostrar-me a seus pés. Apontou para a erva sobre a qual tinha aparecido ser de névoa. Meu pai e meu irmão. Foi a única coisa que fui capaz de dizer. Mas, quando eu me ia deitar para o chão, Jesus pediu-me que continuasse de pé. Desta vez, as lágrimas, incontroláveis, bloquearam-lhe a garganta. Foi ocultar o seu rosto contra a pedra sepulcral e, durante um bocado, gemeu e desabafou como uma criança.
O profundo sentimento daquele Galileu, mistura talvez de alegria, perturbação e remorso pelas suas velhas dúvidas, acabou por invadir também a minha alma, enchendo-a de uma terna compaixão. Então passeamos, acrescentou, uma vez recomposto. Para onde? Não me lembro com exatidão. Talvez em direção à casa. Das 9 presenças que eu conseguira contabilizar no domingo, 3 apresentavam aquela variante. O passeio com a testemunha. Primeiro Tiago pelo horto. Depois os pastores, durante mais de 5 quilômetros, e, finalmente, Simão Pedro, no pátio dos Marcos, muito interessante. Sob todos os aspectos. Falamos durante alguns momentos sobre as coisas que tinham acontecido e as que. Tiago interrompeu as suas explicações. Olhou-me de soslaio e, dando um salto na narração, continuou. Hão de vir. Era claro que acabava de ocultar alguma coisa. Insisti, mas foi inútil. A única coisa que consegui que me dissesse foi que o mestre o tinha informado sobre certos fatos que iriam acontecer no futuro e dos quais não devia falar, por ora. Resignei-me em parte. A que acontecimentos teria se referido ser de névoa? A morte do próprio Tiago, ocorrida 14 anos mais tarde, no ano 44 da nossa era. Talvez a necessidade de o seu irmão de sangue escrever o seu próprio testemunho. Anos mais tarde apareceria um evangelho que a Igreja Católica classificaria entre os apócrifos e que é conhecido como Proto-Evangelho de Tiago 1. Ter-lhe-ia anunciado os acontecimentos da Galileia ou falar-lhe-ia do seu ministério ativo como embaixador do reino e do qual quase não há registro nos textos canônicos. Passado um bocado, retomou a sua narração, despediu-se, dizendo, adeus, Tiago, até que vos saúde a todos juntos. E deixei de vê-lo. Havia 2 pontos que me interessavam. Quanto tempo caminharam? Como desapareceu? A primeira questão, o segundo filho da família de Nazaré respondeu com precisão. O tempo que se gasta num passeio calmo de 1 estádio e meio, aproximadamente.